Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Eu acordo Vascaínos bem cedinho, trazendo uma opinião do Vasco para você nessa semana. Em nome da Nit Quantic. Já aproveitou os produtos da Nit Quantic? Não, aproveite-os. São muito bons. Produtos naturais, produtos com bom retorno, produtos acima de tudo com capacidade saudável de atender você. E a Nit Quantic é muito séria, entrega certinho, já fiz pedidos aqui de alguns produtos para estômago, intestino, melhorar a flora intestinal e são muito bons. Mas existem outros produtos extremamente capacitados, é só entrar em contato, você viu aí o telefone, tem também o site da Nit Quantic, e se você é do Rio, vá até Icaraí, na rua Paulo Gustavo, vai lá e faça a sua consulta com o grande Carlos da Nit Quantic. O campeonato agora dá uma parada. E nós passamos mais um domingo esperando, né? Esperando os outros tropeçarem. Parece ser algo comum a você, né? Tá azarando os outros. É o que a gente mais faz nesses últimos anos, azarar os nossos adversários, porque a gente não tem competência para se estabelecer. Vamos torcer contra os outros. Vamos ficar felizes com o fracasso dos outros. Uma vez eu falei isso aqui, e eu levei muita porrada de alguns torcedores do Vasco que me parecem viver em outro mundo. Porque foi na sequência de resultados contra o Flamengo, da gente perder. E em 2023 o Vasco ganha com o gol do Puma Rodrigues. E eu, é claro, fiquei muito feliz pela vitória, mas disse, me desculpe, eu não estou acostumado com isso. Porque é você normalizar o fracasso, é você achar aquilo comum. Puxa, ganhamos do Flamengo. E me preocupou porque em outras situações tivemos as mesmas práticas. O 4-4 de 2019, o 3-1 de 2021. A mesma coisa. A mesmíssima coisa. A gente achando formidável o Vasco tá conseguindo ganhar do Flamengo, empatar com o Flamengo, sabe, lutar, competir, quando não deveria ser assim. Isso tem que ser uma coisa comum, mas não passou a ser mais comum, passou a ser comum isso. A gente azarar os adversários, fazer conta, vai cair, não vai cair. Ou você acha que não? 2023, jogo com o Bragantino, a gente tava com o olho na Vila, Fortaleza e Santos, lembra? 2024 a gente estava de olho na tabela ali para o Vasco entrar, até um pouquinho mais calmo. Todo ano é assim. A gente está sempre azarando, mas porque você pode azarar para ser campeão. Para brigar por uma vaga por Libertadores, a gente está sempre azarando na parte de baixo. A gente está sempre no terror. E isso passou a ser algo comum. Passou a ser um negócio assim prazeroso para a galera. Para mim não. Para mim deu. Para mim bateu no teto. Eu não tenho mais prazer disso. Não cresci nessa época. Nasci na época errada. Então, ter que torcer pro Mirassol ganhar do Sport, torcer pro Botafogo ganhar do Santos, que o Neymar não jogasse bem, ver se o Flamengo ganha do Fortaleza, se o Corinthians ganha do Vitória, olha, é dose. É muito difícil. Eu admiro muito quem pensa diferente. Quem tem o otimismo. E eu vou ser claro aqui. O jogo de sábado contra o Bragantino, o Jean Faísca falou uma coisa depois do jogo que eu até concordei com ele. Eu ando até discordando de algumas coisas do Jean, que tem um pensamento diferente. O bom daqui é exatamente isso. A gente tem pensamentos diferentes e respeitamos a todos. Que ele disse que o resultado foi muito pesado no sábado em termos de placar. 2-0. Enfim, eu acho que o 2-0 não tenha sido pesado, mas acho que o Vasco, pelo tanto que criou, poderia ter feito algum gol, poderia ter tido um jogo mais difícil.
O Vasco foi incompetente, seu centroavante foi mal no jogo. O grande Pablo Verratti, artilheiro que está aí sendo controverso e que está sentindo isso, porque ele faz um gol recente e faz assim para o torcedor do Vasco, o que eu discordei, porque eu acho que o torcedor do Vasco, cara, o Pablo Verratti, tem todo o direito de criticar você, inclusive. Mas eu entendo também a pressão, porque o Verratti, quando faz isso, é porque ele se incomoda. E se incomoda é porque se importa. Pior é aquele que abdica. Pior é aquele que, sabe, abre mão. Aquele que faz a bobagem no jogo e depois você vê aquele take, o cara conversando com o adversário. Eu tava vendo ontem Mirassol e Sport, eu sou tão ligado nesses detalhes. O Mirassol ganhou de 1-0, gol de pênalti do Reinaldo, um pênalti feito pelo lateral esquerdo Igor Cariús, um pênalti extremamente idiota, em cima do lateral direito Ramon, alguma coisa assim, do Mirassol. O Sport perdeu o jogo. E depois do jogo, o take era o Igor Cariús em altos papos com os jogadores do Mirassol. Resenha comendo. E eu pensei assim, cara, tem um monte de gente que tá pé da vida, que estragou sua manhã. Vai pro vestiário, cara. Fica pé da vida, fica chateado. Respeita o torcedor, sabe? E eu acho que o Vasco fez um jogo melhor contra o Bragantino na questão organizacional, mas é um time com um mental muito fraco. É um time que tem jogadores que têm privação de sentidos e bloqueios preocupantes. Eu acho que o Fernando Diniz vai ter dois trabalhos enormes agora. Ele vai ter tempo. A questão de qualidade, que ele pode melhorar, fazer o Hugo Moura dar passe de perna esquerda, fazer o Jair ser mais intenso, fazer o Piton ser melhor marcador, ensinar aos seus zagueiros posicionamento de não olhar para a bola, saber onde está o adversário, ter uma base, segurar, fazer com que seu lateral direito saiba fazer um cruzamento, saiba dar um passe que não de tornozelo, melhorias qualitativas do time. Eu acho que é capaz. Vai ter tempo para isso. Apesar desses jogadores, a gente esperaria minimamente que eles trouxessem isso do seu dia a dia. Mas se trouxessem, talvez estivessem jogando na Europa. É assim. E dar um corpo tático a esse time, porque o corpo tático é posicionamento, movimentação, intensidade e preparação física, coisas fundamentais para você entender o corpo tático. E agora, com o tempo, ok, a gente espera que isso possa melhorar. Então, qualitativamente, eu acho que dá para a gente pensar em algumas melhorias. O problema para mim é o mental, de um time que no sábado até mostrou, apesar de tomar 2 gols, foi. Eu ouvi até o Diniz dizendo, não, a torcida sentiu porque não vaiou no segundo tempo. Talvez, Diniz, porque o torcedor não tenha nem mais força para vaiar. O torcedor tá atônito, o torcedor tá, sabe, chateado, cara. Tá muito chateado com o que tá acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco assim. Porém, o anímico também passa por um momento de retirada do time. Porque se o jogador tá atrapalhando, isso precisa ser falado. Então eu acho que o Fernando Diniz pode melhorar isso, pode trazer isso, mas eu acho que a questão da mentalidade é o que mais está me amargurando. O Vasco passou a ser um clube que pensa no dia a dia, na normalização do fracasso. Da gente ver mais uma vez, e eu me lembro muito de 2023, quando cobrindo o Vasco em jogos, eu sempre abri o pós-jogo numa sequência terrível de derrotas, dizendo no campeonato do jogar bem e perder, o Vasco é o primeiro colocado, é o campeão brasileiro por antecipação. Então, para mim, jogar bem e não ganhar não adianta nada. Não adianta nada, porque você não ganha, porque mentalmente você não está preparado. Não é essa coisa, a bola não entrou, hoje não demos sorte. Não existe sorte. Pro futebol existe competência, capacidade. O Ryan entra cara a cara com um goleiro e não tira do goleiro. O Verratti tem 3 chances de cabeça e não acerta. Não é sorte. É capacidade. É competência. E eu acho que esse é um trabalho muito difícil
que o Fernando Diniz, a quem está se colocando toda uma responsabilidade, e isso me preocupa demais, que ele vai ter nesse período. A gente vai ter esse buraco agora de 2-10, com os jogos das eliminatórias. A gente vai ter, dia 12, um jogo com o São Paulo, que eu não caso um dinheiro, apostando em vitória do Vasco. Acho muito difícil, a não ser que se mude muito, que ele consiga fazer algo diferente, mas não vejo nesse grupo capacidade, principalmente perfil para ganhar jogando fora de casa. A gente não tem atacante de velocidade, a gente não tem meias que, enfim, uma bola em profundidade, que faça uma pifada de bola. É difícil, cara. A gente tem um meia como o Felipe Coutinho, que é muito mais tiro curto, que também a gente não sabe se vai conseguir jogar, se vai ter fôlego suficiente. A gente tem dois laterais muito presos em relação a fazer a jogada de fundo, fazer o cruzamento certo. A gente tem uma zaga extremamente claudicante, uma zaga extremamente frágil fisicamente, frágil mentalmente. Então é um time que é cheio, recheado de defeitos. Mas que mesmo assim, ajudado na tabela foi porque existem times iguais ou piores do que o Vasco. O Vasco é o segundo time com o maior número de derrotas no Campeonato Brasileiro. São 7 em 11. O Sport bateu a gente ontem. Está com 8 em 11. Então, a gente vai ter esse espaço para treinar, o Fernando Diniz vai ter esse espaço, e a gente espera que ele possa fazer alguma coisa minimamente capaz. Mas, sinceramente, ou a gente muda a mentalidade ou a gente não vai sair do lugar. A mentalidade de todos, a começar pela diretoria do Vasco, que tem que sair do pedestal, tem que começar a dar cara a tapa, tem que começar a aparecer, tem que começar a dar satisfação ao torcedor, tem que começar a falar não só em embarques de aeroporto e em entrevistas de Copa do Brasil. Precisa vir a público, precisa dizer que está fazendo, dizer que está correndo atrás, dizendo que está mandando embora, dizendo que está dispensando, dizendo que está contratando. A gente precisa dessa mentalidade da direção, que passa para os jogadores, que precisam ter uma mentalidade vencedora. Não basta só o Verrete se indignar. Não basta só o Léo Jardim se indignar. Todos têm que estar indignados. Todos têm que estar incomodados. Todos têm que estar pressionados. E como profissionais que são muito bem remunerados, precisam dar retorno. Precisam dar resposta a isso. Um grande empresário, um grande CEO de uma grande empresa é todo dia bombardeado com pressão para resolver problemas. Mas para isso ele é muito bem remunerado e ganha menos do que vocês. Então, parem com essa história de mentalidade. O técnico de vocês é psicólogo de formação. Então essa mentalidade. E é o que me preocupa, a mentalidade do torcedor também. De muitos torcedores. Que acham que vai melhorar, que tá tudo bem, que tá tudo ótimo. Sim, todos achamos isso. Mas a gente precisa entender que nesses últimos meses, vamos colocar o corte desse, coisas aconteceram muito poucas para que a gente tivesse essa certeza. Que a gente tivesse essa convicção de que as coisas vão mudar. É um festival de erros, festival de escolhas erradas, de equívocos administrativos, de problemas em termos de contratação, de incapacidade de profissionais. A gente vê um diretor executivo como Marcelo Santana dizer que não tinha nenhuma ingerência dentro do Vasco. Fazia o que lá então, Marcelo? Então a gente precisa dar uma resposta. E eu acho que a mentalidade é fundamental. E aí vem o cerne da questão para mim nesse momento. Eu falei isso no pós-jogo do último sábado. O Vasco precisa de um grande nome para comandar o seu departamento de futebol. Acima de todos. Todos que estão lá precisam respeitar esse profissional. Que seria o ideal fosse o Rodrigo Caetano, mas não vai ser. A gente precisa de um profissional grande, pesado, que as pessoas olhem e respeitem. Alguém do mercado, que vá contratar jogador no papo, na conversa, na resenha, que vai mostrar o projeto, que a pessoa acredite e vai dar aos seus pares dentro do departamento de futebol um caminho. Vocês ouviram ontem o Diego Pereira, no Arquibancada do AV, eu coloquei. Ele falou da questão do Paulo Brax na época. Que era um profissional que blindava, eu disse isso aqui. Era um profissional que blindava, era um profissional que tentava, era um profissional que corria atrás e que fez uma grande janela em meados de 23. Tanto é que os jogadores que ele contratou estão aí até hoje e que no final do ano, por conta de uma campanha ruim, sim, deu errado no primeiro ano em termos técnicos, mas conseguiu se permanecer e se formou uma boa base. Foi afastado por conta de política, foi afastado por conta de pressão.
E a gente quebrou um paradigma, a gente quebrou uma sequência. Porque a gente não consegue levar para o lado apenas profissional o negócio. E o Vasco precisa de alguém desse tamanho, que blinde o departamento, que faça as contratações, que conheça do mercado. Não é um Alexandre Matos, que não conhece o modelo profissional. Trabalha como um menino que tem lá dinheiro na mão e vai contratar jogador do Futebol Manager. Tira um, bota outro. Não, a gente precisa de alguém sério, profissionais sérios. E eu acho que a direção do Vasco está demorando demais. Porque hoje tem o sorteio da Copa do Brasil, vai ter a escolha aí da Sul-Americana, a gente vai ter uma janela que se abre hoje, vai até o dia 10. Por que não contratar logo? Por que não tentar alguém? Por que não fechar alguém? Por que não apresentar alguém para dar uma mexida? É isso que eu falo, o Vasco está muito inerte, o Vasco está muito mole, o Vasco é muito devagar em tudo. Reclamava-se das práticas da 777 com toda razão. Era ligar para o americano, achar o fulano e reclamar e falar, e o processo, e assim, tudo demorado. Para contratar alguém você perdia até os prazos. Tudo era demorado. Está se fazendo igual. O Vasco é lento, o Vasco é amarrado, o Vasco é modorrento. As pessoas demoram porque as pessoas não têm o contato, as pessoas não têm a expertise, as pessoas não têm a capacidade de fazer isso. Porque eles têm má intenção? Claro que não. São todas pessoas ali dentro de ótimas intenções. Eu não estou discutindo isso. Pessoas que gostam do trabalho, pessoas que querem, mas que capacidade não é sinônimo de honestidade. Não basta ser honesto. Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa legal, mas você é competente? Me desculpe, cara. Eu não quero um cara só para cuidar da minha chave de cofre. Eu quero um cara que administre isso tudo. Quero um cara que tenha contatos. Quero um cara que faça a coisa acontecer. Isso passa por gestão, capacidade, contato no mercado, papo, resenha. Não pode ser alguém que não saiba falar, alguém que não tenha bons contatos, alguém que seja antipatizado, alguém que não tenha o feeling de fazer o papo. E hoje o Vasco não tem ninguém que faça isso. Ninguém que faça isso. Então a escolha do diretor executivo, para mim, é mais importante do que os 40 dias que o Diniz vai ter. Porque esse cara pode ser o cara que vai dar ao Diniz o respaldo e a certeza de que os negócios vão acontecer. Claro, desde que a direção entregue a ele condições financeiras ou não, apesar que em 23 o Paulo Brax, sem grana, pedindo antecipação, conseguiu fazer um time. Medel, Maicon, Paulinho, Verrete. Contratamos um time, Paulo Henrique. Contratamos um time, fizemos um time. A coisa andou, a coisa acabou andando. O presidente Pedrinho está viajando hoje com a delegação brasileira. Espero que possa trazer boas notícias, não só chefiar a delegação, institucionalmente, politicamente, acho legal, importante, talvez num momento como esse não, no momento em que o Vasco está à deriva, sem uma janela constituída, com um departamento de futebol, sem um diretor executivo, mas que ele possa viajar e de repente trazer um bom nome, buscar algum nome, ter alguma, sabe, algum contato mais próximo, porque aí sim a gente vai ter uma certeza de que o que ele está fazendo é algo que vai dar fruto a curto prazo. A gente precisa de agora, jogador, diretor executivo, trabalho. A gente precisa que as coisas andem. Quando eu falo a gente, eu falo a torcida do Vasco. O torcedor do Vasco, o associado do Vasco, o apaixonado pelo Vasco. Tá na hora, presidente. O silêncio está muito grande. Já falei aqui uma vez, tenha coragem de fazer as atitudes, porque no final, quem vai ser colocado para a prova é o senhor. Infelizmente. E eu sei que você não merece isso. Não merece. Porque você é Vasco, você gosta do Vasco. E fala isso aqui sem razão de ser, porque ele conheço desde que você nasceu no Vasco. Mas precisa tomar atitude. Precisa fazer acontecer. Dar a cara a tapa. Falar, presidente. Aquela época de eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar, acabou. Agora tem que falar e tem que falar. E a gente está esperando. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Eu vou estar logo mais no canal Atenção Vascaínos, na nossa tradicional live, falando aí de sorteio de Sul-Americana e de tudo mais. Em nome da NIT Quantic, estamos encerrando esse Acorda Vascaínos. Grande abraço, tchau.